recebendo aqui no estúdio do Cases um especialista em empresa familiar, que é o Carlos Serpa. Obrigado, Carlos, aí por ter atendido o nosso convite. E a gente vai bater um papo com o Serpa sobre os desafios da empresa familiar. Muito obrigado, Serpa, por ter vindo, né, para a gente bater esse papo. Eu que agradeço, Fernando, o teu convite, e é um grande prazer estar aqui. Você vinha me dizendo, antes da gente começar o programa, que mais de 90% das empresas do Brasil, não é isso? Isso mesmo. É constituído por empresa familiar. 95% das empresas privadas, né? Aí a gente tira os cabides de emprego, né? Porém, acontece a mesma coisa nas empresas familiares, cabides de emprego, né? Para grandes desafios, né? O Brasil faz parte, como nos outros países do mundo, né? Uma média internacional está em 75%. E o Brasil está dentro dessa média aí. Sim. Só que uma média superior. Isso não é bom nem ruim. O que nos torna mais desafiador esse problema da empresa familiar é a profissionalização dela. Mas a profissionalização não no sentido de que tem que tirar os familiares da empresa. Muito pelo contrário. As empresas familiares têm graus de crescimento superiores a empresas administradas 100% por executivos, que não são da família. Peraí, deixa eu só entender uma coisa. Então você já está me dizendo que um dos desafios de se ter uma empresa familiar e torná-la longeva é que muitos não pensam na profissionalização dos dirigentes, é isso? Eu digo dos dirigentes é um fato, isso aí é constatado. Os líderes normalmente têm uma pegada maior. Isso aí é um comportamento dos empreendedores que, por terem um objetivo muito claro, os recursos são investidos na empresa. E não sobra tempo também para esse preparo. Sim. Depois de um determinado tempo que vão se preparar mais. No entanto, quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de membros da família preparados para isso. E existe sim uma maneira organizada de preparar essas pessoas para assumirem mais adiante. E esse processo sucessório não se dá do dia para a noite. Ele não é um evento, é uma programação. Então, tudo isso dá para fazer com calma, sem interferir no dia a dia da empresa. Você tocou num ponto que eu já falei aqui várias vezes, né, da sucessão. Esse é uma das razões do descontinuar de muitas empresas. É verdade. Às vezes o líder, o empreendedor, o mentor do negócio não prepara alguém para o suceder por ego ou por ignorância. Não é? E quando ele morre, a empresa morre não porque a empresa, como você falou, não é uma empresa de excelência, não era uma empresa rentável, porque todo conhecimento morreu com aquela pessoa. Isso está cheio de exemplos aí no mercado, não é só aqui no Brasil, não, né? Esse é um efeito que ocorre em vários, aqui no Brasil com maior incidência. Agora, como desafio, então, a gente estava falando antes da profissionalização. Isso faz parte da profissionalização, né? O líder está preocupado com a sucessão. E eu gostaria que você desse uns toques aí, o risco de não se preocupar com isso. Na realidade, é um tripé, onde a gente considera o quê? A família, a empresa e o patrimônio. O líder tem que estar preocupado sistematicamente com essas três coisas. Qual é o tripé que você falou? Desculpa. A família? O patrimônio, a família e a própria gestão da empresa. Sim. Né? As questões familiares são colocadas embaixo do tapete. Sim. Normalmente acontece isso. A questão do patrimônio mistura o patrimônio da organização com o patrimônio da família. Esse é um grande Chega um determinado momento que é uma grande confusão. Porque da primeira para a segunda geração isso é muito claro. Sim. Mas como a gente quer a prosperidade da empresa, do negócio, imagina isso daqui a 5, 6 gerações. Como isso vai ficar? Que colcha de retalhos? Sim. Retalhos vai ter como prêmio, como herança para essa futura geração. Sim. Então, sim, você está certo. Uma responsabilidade dos líderes pensarem nisto agora. E não daqui a 30 anos, quando ele pensar em sair da empresa. Ou seja, o ideal, então, é que abriu a empresa ou não.
isso já fica definido, já se conversa logo nos primeiros anos, né? Não deixar que a empresa evolua. Isso aí seria o ideal. Sim. Com certeza seria o ideal. No entanto, Fernando, os 5 primeiros anos de uma empresa, ela está numa fase que a gente chama de toca-toca. Sim. Isso aí é estudado na administração de empresas. Sim. O toca-toca requer que a gente vá ao mercado, bote essa empresa e vivencie ela na rua, atraindo clientes, reestruturando ela. Sim. Então, as questões estratégicas, nesses primeiros 5 anos, a grande maioria das empresas desconsidera. Bom, aí então é outro desafio que a gente já tocou aí. Olha, a gente falou falta de profissionalização, não está preocupado com a sucessão e estratégia. Esse então é um baita de um problema. Só retornando ali no início, as empresas familiares são louváveis. Em todo mundo elas têm uma representatividade enorme, Fernando. Sim. O grande desafio é conciliar os negócios da família com os negócios da empresa e o seu patrimônio. Sim. Tanto o patrimônio da empresa quanto o patrimônio familiar. E aí entram desafios. A questão da organização, estruturar uma estratégia, a estratégia antevê como serão os próximos 15 anos. Sim. Mas eu não tenho uma bola de cristal para saber como é que serão os 15 anos. Nem nós sabemos. Porém, a empresa tem muito como determinar o seu próprio roteiro como organização. Sim. É claro que as variáveis externas, a economia, o mercado, a dinâmica dos concorrentes está em constante movimento. Isso aí é uma coisa que acontece todos os dias. E isso não vai deixar de acontecer. Para isso não quer dizer que o empresário não deva construir uma estratégia porque tem muita variável ou então eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 anos. É muito pior isso, né? Do que ele ter que estar ajustando a estratégia de acordo com as variáveis, com a economia. É a história da bola de cristal. A grande justificativa é a seguinte: eu não tenho uma bola de cristal para saber como é que vai ser o futuro. No entanto, é de responsabilidade desse gestor, desse líder, determinar o futuro de sua empresa, de sua organização. E disso não tem desculpa. É verdade. É verdade. Isso vai ter um reflexo. É aquele tripé que eu falei no primeiro bloco, que era justamente o quê? O patrimônio da empresa e da família. A própria organização e a sua gestão, que era o que a gente estava falando agora, de estratégia, de administração, de profissionalização. Agora você tocou num outro desafio muito sensível, que é a gestão dos recursos. Eu fiquei sabendo por uma amiga que foi trabalhar numa empresa, ela foi trabalhar como gestora para organizar as contas. E o que ela percebeu? Que os sócios vão no caixa, metem a mão no dinheiro, ninguém avisa ninguém, entendeu? É uma desorganização, uma bagunça que ela não consegue organizar. Porque eles mesmos não querem organizar, porque tá bom assim, eu vou no caixa, tiro 1.000, tiro 2.000 e vou empurrando o problema lá para frente, né? Esse é um outro problema muito sério em empresa familiar. Às vezes o pai, a mãe, os filhos, mal orientados, aos poucos sangram a empresa. E isso não aparece. Você está falando do caso de uma família onde só um núcleo familiar é sócio. Você imagina isso simultaneamente, 3 núcleos familiares. Ou seja, nós somos sócios, temos mais um sócio e as nossas famílias fazem isso na empresa. Sim. Logo, isso é um grande desafio. O desafio está onde? Reconhecermos que sim, precisamos ter regras. Isso se chama, de uma maneira prática, um acordo de acionistas. Sim. O acordo de acionistas, Fernando, visa o quê? Trazer esses assuntos. É possível a gente trazer os nossos filhos para trabalhar na empresa? Sim. Quais são os critérios? Com que idade? Eles precisam ter uma faculdade ou o ensino médio? Que elementos são para... É preciso ter regra, exato. São essas regras. Como o próprio... Às vezes acontece oportunidade, e isso acontece muito nas empresas. Tem um terreno para a família, porém não tem o capital. A empresa é capitalizada. Como se dá esse empréstimo? Em quanto tempo é devolvido isso? Sim. Qual é o limite? Porque como sócios, pode ser que na semana que vem você tenha a mesma oportunidade, vislumbre a mesma oportunidade e também queira um empréstimo. Como isso vai funcionar? Porque se eu descapitalizo toda a empresa, ela fica vulnerável. Pois é. E isso tem gerado muito desacordo familiar, né? Muito entrevero familiar. Por quê? Porque nada disso foi combinado
Lá no início, né? Lá atrás. Lá atrás. Outra coisa, isso é a primeira camada. A segunda camada é quando os filhos se casam. Aí vem a 2D. São os agregados. Tem o 2D, o 3G, aliás, o 2G, 3G, 4G, né? Que é a segunda geração, terceira, não é? E aí começa o problema, né? Dá para resolver isso? Dá para resolver, com certeza. Aí existe uma outra dinâmica. É a separação do patrimônio da família do patrimônio da empresa. Sim. Onde as pessoas, os membros das famílias que fazem parte dessa organização, são cotistas dessa organização. Como se fosse uma bolsa de valores. Mas real, não é aquilo que está lá no contrato social que foi para a junta comercial. Sim, exato, é de verdade, é para fazer funcionar. Exato. Logo, quando há uma separação, o meu filho, que estava casado há tantos anos, resolve se separar, nessa separação, o patrimônio, tanto da família quanto da empresa, no caso de uma separação, o que vai estar sendo cogitado nessa separação... Na divisão de bens, né? Na divisão de bens, é o patrimônio dele, que ele é um cotista dessa empresa. E é limitado. É a mesma coisa como se eu fosse um acionista de uma grande empresa multinacional, ou da própria Petrobras, como a gente está vendo aí. Eu me separasse da minha esposa e o que aconteceria? Ela queria metade do patrimônio da Petrobras. Pô, seria uma grande sacada, né? Isso é uma boa ideia. Você que tem uma empresa familiar, o Serpa acaba de dar aqui uma excelente sugestão. Você separar o seu patrimônio do patrimônio da empresa. Com certeza. Há uma cisão dentro da família, algum agregado vai embora por um divórcio, esse agregado vai ter direito apenas à parte da ação, não é? Da pessoa que ele foi casado, e não do seu patrimônio total. Com certeza. Da empresa, exato. E isso, Fernando, é uma coisa delicada. Aí a gente entra na questão do cerne da família. Porque o que não foi combinado antes, para depois ser enfrentado, normalmente se enfrenta num momento de crise. Sim. Logo, são questões delicadas, que se forem vistas antes, de uma forma organizada, planejada, profissionalizada, o que vai acontecer? Se discute num outro nível. Sim. Não está o emocional envolvido. Exatamente. Como uma crise. Tá razão. Tá razão. É ponderado. Se assina esse acordo, se reconhece isso. Sim. As regras estão estabelecidas, escritas. Claro que se surgir uma crise, qual é o referencial? O que está escrito, o que está acordado. Logo, as crises são administradas de uma forma mais ponderada. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, Serpa, você que lida com essa questão da empresa familiar. O número de famílias que se preocupa com esses desafios é alto ou a maioria não se preocupa? Olha, ainda é baixo, mas está acontecendo uma coisa muito boa no Brasil, que é a expansão econômica. Sim, é verdade. As empresas familiares precisam, Fernando, e muitas delas já estão fazendo isso, vislumbrar os próximos 10 anos. Sim. Porque o futuro dessa empresa, se for decidido e bem decidido hoje, essa empresa pode alcançar patamares surpreendentes. Logo, Fernando, essa coisa tem que ser encarada de uma maneira séria, como uma gestão de uma governança corporativa, isso. Uma governança da empresa familiar. Isso. Que isso não quer dizer que é uma empresa que é fundo de quintal ou vão de escada e que tem que ser tocado de qualquer maneira. Deve ser pensado como algo a ser gerido para se ganhar dinheiro e, principalmente, a longevidade, para que venha a 2G, a 3G, a 4G e venha usufruir dessa ideia desse empreendedor inicial. E, Fernando, você trouxe uma coisa muito importante agora. Antigamente, se eu era engenheiro civil, a grande tendência é que o meu filho fosse um engenheiro civil. Uhum. Hoje em dia, qual é o leque de oportunidades que o meu filho vai ter para entrar no mercado do seu gosto? E aí onde a gente vai começar a perceber que o ideal é essa empresa se estruturar, criar uma estrutura societária tal, um conselho patrimonial. Sim. Para quê? Para que o meu filho identifique setores que ele tem interesse de atuar. E essa empresa seja uma investidora para o startup dessa empresa, para o começo dessa empresa do meu filho. Não necessariamente eu quero que ele trabalhe na minha empresa. Eu quero que ele seja um empreendedor de sucesso na sua área, onde ele tem muito prazer. Bem.
Às vezes o filho nem quer participar da empresa. E aí, a gente paga um salário a esse filho, como é que é isso? Na realidade, o grande legado desse líder, do fundador, ou dos fundadores da empresa, é justamente levar para esses membros da família a veia empreendedora. Sim. Independente se é na minha empresa ou em outra empresa, num outro negócio. Tanto que esse processo de preparação dos filhos e dos membros da família não se inicia na própria empresa. Mesmo que no futuro esse filho ou membro da família venha trabalhar nela. Tem que necessariamente, Fernando, trabalhar numa outra empresa. Porque daí se desvincula as questões familiares das questões da empresa. Sim. Porque em outra empresa esse filho ou esse membro da família vai ter desafios e vai ser tratado como um empregado. Isso. Ou seja, ele vai para fora já combinado para ele criar calo, né? Isso, porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é experiência. Sim, exato. E essa experiência que interessa agregando com o conhecimento que foi feito. Porque mais adiante, o filho, ao invés de confrontar a experiência, ele vai buscar nos fundadores da empresa o quê? A experiência que ele não tem. Sim. E aí se dá uma troca harmoniosa. Então, vamos botar uma coisa bem real aqui, hipoteticamente falando. Lógico, né? Eu tenho uma empresa, eu fundei essa empresa com um irmão, mais 2 irmãos, e nós casamos e todos nós temos filhos. E os filhos já estão na idade de começar a trabalhar. Sim. Já deixaram a faculdade e querem entrar na empresa. Como é que a gente pode resolver isso para não haver conflito de interesse? O que eu estou querendo dizer aqui, meu caro amigo telespectador? Se cada irmão tem cota igual, quem vai ocupar, exemplo, a gerência de marketing, a gerência disso, daquilo, porque isso começa a haver vaidades, né? Um filho quer isso, um Com filho certeza. quer aquilo, e aí? Como é que a gente resolve isso? Está lá no acordo de acionistas. Não é proibitivo, e sim normativo. O que leva uma pessoa e quais são os critérios de admissão de um membro da família. Sim. Se isso está bem claro, Fernando, é da mesma forma que se contrata um profissional externo. Uhum. Quais são as habilidades, conhecimentos e experiência que este membro da família tem que ter para assumir uma diretoria, uma gerência de marketing ou de qualquer outra área? Porque, como trabalhador, eu já trabalhei para algumas empresas bem familiares, né? Até grandes. E muitas dessas empresas enfrentaram muitos problemas. Por quê? Porque a família, o empreendedor, enfia goela abaixo dos empregados, com muito mais experiência, talento, o filho na hierarquia sobre as pessoas de talento. E isso, Serpa, dá uma dor de cabeça, não é? Lá na frente o empreendedor, eu não podia ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo, mas aí o câncer já se instalou, né? O que acontece normalmente, Fernando? Fica um grupo defendendo ou do lado dos fundadores. Sim. E um grupo que tem uma veia mais inovadora, quer a mudança e sente e acredita que o filho ou a filha, por serem mais novos, vão trazer mudança. Sim. Aí se instalam numa guerra. Sim. E normalmente, por ter mais poder, os fundadores vão fazer o quê? Vão tolher, abafar esse sangue novo. Vai ter frustração. Muito, muito. E às vezes até é uma pessoa talentosa, né? Com certeza. No entanto, se essa pessoa se prepara, tem as condições e trabalhou numa outra organização, ele não vem como filho do papai. Exato. Ele vem como um profissional para atuar na empresa porque ele cumpriu o quê? Os pré-requisitos para assumir determinada função na empresa. Ou como se diz lá no Rio de Janeiro, ele não vai entrar pela janela. Não vai entrar pela janela. Isso ele mesmo. vai entrar por méritos. Competência. Né? Pela sua competência. E aí a empresa, os funcionários aceitam bem. Sim, porque é legítimo. Ele é bem-vindo. Exato, exato. Ele já foi treinado fora da empresa, ele então reconhece os meandros de enfrentar esses desafios. Exato, exato. Então, nós estamos aqui batendo um papo com o Carlos Serpa, um especialista em empresa familiar, em gestão de empresa familiar. Nós estamos aqui com o nosso tempo quase estourando, Serpa. Eu queria que você dissesse, desses desafios, qual é o mais recorrente?
o mais recorrente é o acordo de acionista. Sim. Quando não tem um acordo de acionistas, isso é fácil de fazer. Ele leva tempo, sim, mas ele é fácil de fazer, vai dar problema mais adiante. Sim. Né? Então, esse é um grande desafio. O mais recorrente é esse. E burocraticamente é muito complicado ou é algo que se resolve? Não é uma questão de determinação. Quando o líder de uma empresa percebe que, fugindo do apaga-incêndio do dia a dia, do toca-toca, como vai estar essa empresa daqui a 10 anos? E essa responsabilidade é dele. Na hora que ele entende isso, ele vem procurar ajuda de consultores, eu sou um dos consultores, e existem consultores também com grande capacidade para fazer isso. Auxiliar, porque são pessoas neutras. Não tem defesa de lado A ou lado B ou lado C. É uma questão profissional. Exato, exato. E a palestra. Enfim, o Brasil é feito por 95% das empresas privadas, né, como você falou, são empresas puramente familiares, isso é muito importante. Mexe muito com a economia do Brasil. Eu já recebi aqui uma outra pessoa que disse que 65% da mão de obra está empregado por empresa familiar. Com certeza. Não é? Então, é importante que as empresas prosperem, que elas sejam abertas para serem longevas. Por quê? Porque isso é bom para o Brasil e bom para quem está abrindo ali o negócio, não é? Espero vê-los no próximo Cases. Muito obrigado, boas vendas, sucesso para vocês. Tchau.